ser forte, foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Nosso pregador é o reverendo Roster Guimarães Lopes, pastor titular da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. É do Sínodo Unido de São Paulo. Ele é presidente da APECOM. Reverendo Roster, se tem a palavra, Deus o abençoe, viu? Amém, querida, amém. Queridas irmãs, que honra, que privilégio imenso estar com vocês aqui nessa manhã, no nosso Retiro Nacional de SAFs. Quero agradecer o honroso convite à nossa querida presidente e privilégio imenso compartilhar com as irmãs esse momento especial. Quero agradecer sempre o apoio, as orações da SAF, que são uma grande bênção na nossa vida como pastores, na vida da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, também na nossa agência de comunicação. E hoje é um grande desafio, né? No dia da pregação do presidente da agência de comunicação, a internet está dando problema. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E Ele há de nos abençoar a transmissão do dia de hoje. Eu espero que todos vocês me escutem bem. E nesse momento eu quero compartilhar a palavra de Deus do texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 21, que é o próprio texto que é a base do nosso Retiro Nacional de SAFs, mas eu lerei todo o capítulo. Então peço a todas as irmãs que estejam bastante atentas a ouvir a palavra de Deus dessa manhã. Assim diz a palavra do Senhor. João 21, nós leremos a partir do primeiro versículo. Ouçamos a voz do Espírito falando conosco. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum deles ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar uma vez mais, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração.
Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado porque Tu és soberano e misericordioso e a Tua bondade dura para sempre. E nós te louvamos, Deus, porque Tu és o Deus que repreende todos os ataques do inimigo contra nós. Porque Cristo triunfou dos principados e potestades na cruz, como diz a Tua palavra, quando cravou ali o escrito de dívida que era contra nós. E agora que nós cremos em Cristo Jesus e fomos lavados do seu sangue, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Deus, eu quero te agradecer pela Confederação Nacional de SAFs, pela presidência de nossa querida irmã Ana Maria, que tem sido uma bênção, por cada irmã que compõe a diretiva da SAF Nacional. Quero te louvar por essa iniciativa maravilhosa desse retiro, por cada pastor que já compartilhou aqui a tua palavra, ó Deus, pelas mesas de conversa que tem sido de grande edificação para a vida de todos. Ó Pai, nesse momento eu quero te pedir que Cristo seja exaltado nesta exposição da palavra sobre tudo e sobre todos, que a unção do Senhor, a graça do Senhor seja perceptível conosco e que tu recebas nossa adoração enquanto ouvimos e eu enquanto prego. Ó Deus, que prazer imenso servir ao Senhor e estar aqui em nome de Jesus, em comunhão com o Senhor, transmitindo a palavra do Senhor. Fala poderosamente aos nossos corações, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Minhas queridas irmãs, no dia 7 de fevereiro de 1950, numa faculdade belíssima nos Estados Unidos, o Wheaton College, perto da cidade de Chicago, uma faculdade famosíssima. Billy Graham estudou lá, John Piper estudou lá, outros preciosos servos de Deus ali estudaram na sua juventude. E no dia 7 de fevereiro de 1950, aconteciam ali umas conferências maravilhosas para iniciar o novo ano de 1950, e no auditório gigantesco daquela instituição pregava o reverendo Edwin Johnson. Depois que o reverendo Edwin Johnson pregou o seu sermão no dia 7 de fevereiro de 1950, ele perguntou se alguém gostaria de dizer alguma coisa. Então um dos jovens levantou a mão e foi à frente e começou a confessar os seus pecados. E de repente, detrás dele foi outro e foi outra, e formou-se uma grande fila, e durante 48 horas aquele culto não terminava, porque os jovens que ali estavam confessavam os seus pecados ao Senhor e consagravam a sua vida a Deus. Naqueles dias aconteceu um grande avivamento no Wheaton College, e Deus foi tão maravilhoso que dentre mais de 1.000 alunos daquela instituição, Deus chamou naqueles dias 200 jovens para a obra missionária. Ali foram chamados Ed McKinley e Jim Elliot, que depois foram assassinados como mártires entre os índios Auca, no Equador. E também foi chamado para a obra missionária naquele auditório o jovem Russell Shedd, que foi missionário na Ilha da Madeira, depois foi missionário batista no Brasil durante muitos anos, fundou as edições Vida Nova, foi um dos protagonistas e precursores da pregação expositiva do nosso país, e homem que tanto abençoou o Brasil com sua pregação e com sua piedade. Tudo isso acontece num momento de manifestação da graça de Deus, num momento de reavivamento espiritual. E no texto que lemos nesta manhã, texto elencado pela direção da SAF para o nosso congresso, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus se manifesta pela terceira vez depois da sua ressurreição. E aqui o nosso texto usa 3 vezes o verbo manifestar, mostrando que a ideia central do texto é que o Cristo ressurreto se manifesta aos seus discípulos para a sua glória, para restaurá-los, para abençoá-los e para capacitá-los para a obra missionária. Então, nesse Retiro Nacional de SAF, o que nós desejamos é um avivamento, minha querida irmã, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que dê à querida irmã um coração totalmente de Cristo, que dê à querida irmã a bênção de experimentar
experimentar arrependimento de pecados, que dê à querida irmã uma nova consagração a Deus, uma disposição para fazer a sua obra, o envolvimento com a obra missionária e uma transformação espiritual que seja impactante a todos aqueles que estão ao seu redor, que seja impactante para a vida de Cristo e que seja uma bênção maravilhosa para o reino de Deus. Ao olharmos para esses versos, nos quais a palavra de Deus diz que Jesus se manifestava, 3 vezes o texto falou aqui que Jesus se manifestou, nós vamos aprender aqui o que acontece, né, quando Jesus se manifesta. O que fazer quando Jesus se manifesta? Em primeiro lugar, o nosso texto nos diz: reconheça a tua limitação. O que fazer quando Jesus se manifesta? Reconheça a tua limitação. A palavra de Deus diz o seguinte nos versículos de 1 a 3. Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Ah, queridos amigos e irmãos, disseram-lhe os outros também: nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Nós nos lembramos, irmãos, que alguns dias atrás Pedro negou o Senhor Jesus. Pedro fracassou como crente, Pedro fracassou como pastor. O Senhor Jesus lhe tinha avisado, dizendo que antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negaria o Senhor. Ele diz: de modo algum jamais farei isso. Mas quando o galo cantou a 3ª vez, Pedro já tinha negado ao Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus passou e olhou nos olhos dele, ele saiu para chorar amargamente. O Senhor já tinha aparecido 2 vezes aos discípulos, mas não tinha se dirigido a Pedro. Dirigiu-se a todos eles, depois dirigiu-se a Tomé, e agora Pedro, com outros 6 discípulos, voltam para a Galileia. E Pedro, que fracassou como crente, fracassou como pastor, resolve voltar a pescar. E como ele é um líder no colégio apostólico, ele diz: vou pescar. E aqui outros 6 discípulos dizem: nós vamos contigo. E a palavra de Deus diz que eles tentaram pescar a noite inteira, entraram no barco, jogaram a rede para um lado, para o outro e nada apanharam. Aqui então, amados irmãos, nós aprendemos que Pedro fracassou como crente. Pedro fracassou como pastor e, tentando voltar à sua velha profissão, Pedro fracassou como pescador. Ah, meus queridos amigos e irmãos, muitas vezes o Senhor permite que nossos planos, que nossos projetos, que nossos sonhos não se concretizem, para que nós reconheçamos que nós não somos nada sem Jesus. Muitas vezes o Senhor fecha portas, muitas vezes o Senhor permite que desafios se levantem diante de nós, para que nós reconheçamos o quanto nós somos pequenininhos. Pedro, que antigamente era soberbo, porque o Senhor lhe tinha dito que Deus o tinha abençoado, se sentia melhor do que todos. Precisou fracassar como crente, fracassar como pastor, fracassar como pecador, para ser humilhado na presença do Senhor. Então o texto nos diz que quando Jesus se manifesta, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer a nossa limitação. Certa vez foram provocar ciúmes em João Batista, porque Jesus estava alcançando mais pessoas do que ele. E ele disse em João 3,27, o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu já vos disse que eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O amigo do noivo, quando ouve a voz do noivo, muito se alegra por ouvir a voz do noivo. Essa alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. João reconhece a sua limitação. Ele reconhece que é um privilégio ser o profeta do Messias. Ele se alegra com a exaltação de Cristo Jesus. O propósito da vida dele não é buscar a glória para si mesmo. Convém que Cristo cresça e que ele diminua. Minhas queridas irmãs da SAF, quando Jesus se manifesta em um avivamento, derramando graça sobre a igreja, manifestando o seu poder e a sua bondade, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que nós somos pequeninos, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós não merecemos nada do Senhor.
Se temos recebido bênção do Senhor, é por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia, por sua compaixão. Então, nesse Retiro Nacional de Safos, o Senhor está se manifestando aqui e falando com você graciosamente por meio da sua palavra. Reconheça que você é falha, minha irmã. Reconheça que você é pecador, meu irmão. E reconheça que, mesmo sendo tão falho, Jesus te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Quando nós reconhecemos nossa limitação, nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós clamamos sua misericórdia, nós oramos por restauração, nós damos toda a glória ao Senhor. O que fazer quando Jesus se manifesta? Em primeiro lugar, reconheça a tua limitação. Contudo, nós olhamos para o texto e o texto continua a nos revelar o que fazer quando Jesus se manifesta. Em segundo lugar, o texto da palavra de Deus nos diz: obedeça ao Senhor. Versículos 4 a 6 diziam o seguinte: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Eles estão, irmãos, a 200 metros da praia. Jesus aparece ali e diz a eles: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Eles gritam do mar para ele: não. Ele diz: lançai a rede à direita do barco. E eles obedecem o mandato do Senhor Jesus. E quando eles lançam a rede se estressa. O barco, a rede está cheia de 153 grandes peixes. O barco começa a se movimentar. E agora há tantos peixes naquela rede que eles já nem conseguem puxar. Eles precisam ajudar uns aos outros. Tão grande era a quantidade de peixes. Quando o Senhor manda que eles joguem a rede à direita do barco, o Senhor faz com que todos os peixes saltem dentro do barco. Aqui nós aprendemos que é na obediência ao Senhor que os milagres acontecem. É na obediência ao Senhor que nós somos surpreendidos. É na obediência ao Senhor que nós experimentamos grandes milagres. Quando eles dependeram da sua própria capacidade, não pescaram peixe algum. Mas quando ouviram a instrução de Jesus, que mandou lançar a rede à direita do barco, queridas irmãs, a rede estressa. Eles se tornam fracos diante de tantos peixes. O barco gira, quase afunda, porque eles obedecem ao Senhor. Eles experimentam a intervenção sobrenatural do Senhor em sua vida e vivenciam um grande milagre. Eu me lembro, na reunião do Supremo Conselho de 2018, que o reverendo Roberto convidou para que pregasse para nós o presidente da Igreja Presbiteriana do Iraque. Aquele irmão havia sido pastor durante 20 anos na Austrália. Ele era pastor de uma bela igreja, tinha uma vida tranquila, sua família estava muito, muito bem, mas ele era um iraquiano. E quando estourou a guerra no Iraque, o seu coração se sentiu comovido. E ele foi chamado por Deus para voltar para o Iraque. Quando ele voltava para o Iraque, as pessoas o criticavam: você é louco, você tem uma casa, tem uma boa igreja, é pastor da mesma igreja há 20 anos, está tudo bem, você vai deixar tudo e vai voltar para o Iraque, você pode ser objeto de um homem-bomba ali. E ele disse: não, meu povo está sofrendo, Deus está me chamando, eu vou voltar para o Iraque. E ele disse, querido amigo e irmão, que naquela semana, quando ele voltou para o Iraque, num dos principais hotéis de Bagdá, um homem-bomba se explodiu na frente do hotel e o povo se sentiu comovido, quebrantado, e o pastor pregou o evangelho naquela semana e ele contou que em uma semana no Iraque, ele ganhou mais almas para Jesus do que em 20 anos de ministério na Austrália. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós experimentamos a bênção de Deus. Humanamente falando, era loucura aquele irmão ir para o Iraque, mas em uma semana no Iraque, Deus lhe deu mais almas do que em 20 anos de trabalho na Austrália. Se nós obedecermos ao Senhor no cumprimento da missão,
em alguma situação ou outra, vamos ficar perplexos com a intervenção de Sua Majestade, com a intervenção de Seu poder, com a manifestação de Sua glória. Ah, minhas queridas irmãs, que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos, que Ele abençoe ricamente a nossa vida, que nós obedeçamos ao Senhor. Quando o Senhor se manifesta, nós precisamos obedecê-lo. E quando nós o obedecemos, nós experimentamos grandes bênçãos do Senhor em nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós nos humilhemos diante de sua presença, que nós estejamos dispostos a obedecer o seu chamado, que nós sejamos uma bênção preciosa nas mãos de Jesus. Mas ao olharmos para o texto da palavra nessa manhã, nós aprendemos o que fazer quando Jesus se manifesta. Em primeiro lugar, o texto da palavra do Senhor nos diz, como já ouvimos, reconheça a tua limitação. Em segundo lugar, obedeça ao Senhor. Mas o que fazer quando Jesus se manifesta? Em terceiro lugar, o texto da palavra de Deus nos diz, reconheça ao Senhor. Em primeiro lugar, reconheça a tua limitação. Em segundo lugar, obedeça ao Senhor. Mas em terceiro lugar, reconheça ao Senhor. Leiamos versículos 7 e 8. Assim diz a palavra do nosso Deus. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando a rede se estressou, minhas queridas irmãs, João lembrou da primeira pesca milagrosa. Ele olhou para Pedro e disse, é o Senhor Jesus. E Pedro, que estava semidesnudo para pescar, vestiu sua túnica, atirou-se no mar e foi nadando em direção ao Senhor Jesus. E os outros discípulos vinham no barquinho puxando a rede com os peixes, porque eles estavam distantes da terra só quase 200 côvados, entre 150 e 200 metros. Mas é impressionante nós aprendemos que quando o Senhor se manifesta, nós devemos reconhecer a sua manifestação. João reconhece que o autor daquelas grandes bênçãos é o Senhor Jesus. Quando nós experimentamos grandes bênçãos na nossa vida pessoal, na nossa comunhão com o Senhor, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no ministério da nossa igreja, no trabalho da SAF, nós temos que reconhecer que isso não está acontecendo por causa da nossa própria capacidade, mas devemos reconhecer que isso está acontecendo por causa do Senhor. É só pelo poder do Espírito Santo que está intervindo em nossa vida que nós estamos vivenciando esse milagre. Então, minha querida irmã, se você está experimentando um grande milagre, se você está experimentando um avivamento em sua vida, dê toda a glória ao Senhor Jesus, porque por nossa própria capacidade nós não poderíamos experimentar isso. Nós devemos reconhecer ao Senhor, e quando reconhecermos que é o Senhor, devemos fazer como Pedro, devemos correr ao seu encontro, devemos nadar em sua direção, porque desejamos estar com Ele, desejamos experimentar da sua bênção, desejamos experimentar da sua comunhão. Ah, minhas queridas irmãs, eu acho que voltou na mente de Pedro aquele dia da conversão dele. Você se lembra que Jesus pediu o barco dele emprestado para pregar? Afastou-se da praia. Pedro tinha tentado pescar a noite inteira e não tinha alcançado um peixe sequer. Jesus diz para ele, lança-te ao largo e lança a rede para pescar. Ele diz, mestre, chama Jesus de mestre humano. Eu pesquei a noite inteira e não peguei um peixe sequer. Quase falou para Jesus, o senhor é pregador, o senhor é pastor, o senhor entende de Bíblia, quem entende de peixe sou eu. Mas como a palavra de Jesus é irresistível, ele disse, sob a tua palavra lançarei as redes. E ele ficou do lado de Jesus na praia, mandou os empregados lançarem as redes. Quando eles lançaram, os peixes pularam nas redes. O barquinho estava quase afundando. Chamaram outro barco. Pedro vê aquele milagre, cai de joelhos ao lado de Jesus e diz, Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Antes ele achava que Jesus era um mestre humano, mas agora ele reconhece que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Ele reconhece o seu pecado diante de Jesus. E Jesus diz a ele, não temas, porque a partir de agora você será um pescador de homens. Quando Jesus se manifesta, nós temos que reconhecer o Senhor. Minha querida irmã, se Deus tem abençoado a sua vida, é única e exclusivamente pela graça do Senhor.
Se os seus filhos estão na igreja, minha querida irmã, e os filhos de outros não estão, não é porque a irmã é melhor do que os outros, é única e exclusivamente por causa da bondade do Senhor. Querido pastor, se Deus tem abençoado o teu ministério e os eleitos têm sido alcançados através da tua vida, é única e exclusivamente por causa da graça de Jesus. Nós temos que reconhecer que quando pregamos de maneira ungida, quando aconselhamos de maneira abençoada, quando somos instrumentos na transformação de vidas, quando fazemos discípulos para a glória de Deus, tudo isso está acontecendo não é por nossa própria capacidade, é o Senhor. Portanto, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, que nos amou e deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados. O que fazer quando Jesus se manifesta? Reconheça a tua limitação, obedeça ao Senhor, mas reconheça que é o Senhor que está fazendo tudo isso para a sua honra e glória. Mas nós temos que nos perguntar ainda mais uma vez nesta mensagem, o que fazer quando Jesus se manifesta? Você já aprendeu. Reconheça a tua limitação, obedeça ao Senhor, reconheça o Senhor. Mas, em último lugar, o texto nos diz, desfrute a comunhão. A palavra do Senhor nos diz, a partir do versículo 9, que ao saltarem eles da terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro então entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E Jesus disse para eles, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, porque eles sabiam que era o Senhor Jesus. Veio o Senhor Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. A cena é intimista, minhas irmãs. Quando Pedro salta da terra, a rede de peixes não chegou ainda, mas Jesus já preparou uma fogueira naquele lugar. Ele tem pães sendo assado ali ao fogo, e já está assando alguns peixes. Como ele é o próprio Filho de Deus, ele chega na beira do mar da Galileia e do lago, e ele coloca a mão e os peixes vêm na mão dele. Então o Senhor Jesus já estava assando os peixinhos ali, preparando o pão com a fogueira acesa, e os outros discípulos chegam e vão se sentando, e o Senhor diz, tragam os peixes que acabaram de pescar. Pedro, homem de iniciativa, vai, puxa a rede, traz mais peixes. Todos se sentam ao lado de Jesus, ninguém pergunta quem é, porque todos sabem que é o Senhor Jesus. Ele diz a eles, vinde e comei, e ele ora e abençoa o pão, e ele ora e reparte os peixes, e agora eles estão num momento maravilhoso de intimidade com o Filho de Deus ressurreto. É a terceira vez que o Senhor se manifesta, e é nesse momento de intimidade e comunhão, no meio do povo de Deus, junto da presença do Senhor Jesus, que Pedro vai experimentar restauração. É na comunhão do povo de Deus que nós experimentamos restauração, quando eles estão ali comendo, compartilhando a comunhão com o Senhor e uns com os outros. Jesus pergunta a Pedro, a partir do versículo 15, depois de terem comido, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz a ele, apacenta os meus cordeiros. Outra vez Jesus pergunta para ele, Simão, filho de João, tu me amas? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor diz para ele, pastoreia as minhas ovelhas. E de repente, então, o Senhor pergunta pela terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro fica triste por ele lhe dizer terceira vez, tu me amas? E ele responde, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. É impressionante que na comunhão com os servos de Deus, Cristo se manifesta. E depois deles terem comido, e Jesus ter acalmado o coração de Pedro, o Senhor pergunta para ele, Simão, filho de João, tu me amas? E Jesus usa aqui, amados irmãos, aquele verbo maravilhoso, ágape, que é aquele amor incondicional que o Senhor tem conosco. E Pedro, humilhado diante da presença do Senhor, responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas usa o verbo filéu para dizer que o amor dele não é o amor que deveria ser corretamente, era um amor falho.
mas o Senhor mesmo assim restaura a missão dele e diz para ele: apacenta os meus cordeiros. E mais uma vez Jesus pergunta para ele: Simão, filho de João, tu me amas? E mais do que esses outros. E ele diz: Senhor, eu te amo. Não te amo como eu deveria amar, mas eu te amo, Senhor, ainda que tenha um amor falho. E aí Jesus diz para ele: pastorei as minhas ovelhas. E aí na terceira vez Jesus pergunta para ele: tu me amas? Usando a palavra como um amor de amigo, não mais aquele amor ágape, mas o amor filéu. E a palavra de Deus nos diz, queridas irmãs, que Pedro se entristece por Jesus lhe perguntar terceira vez: tu me amas? E Pedro brada, confessando que Jesus é Deus, quando diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para ele, então: apacenta as minhas ovelhas. Nesse momento de comunhão maravilhosa, nós vemos o Senhor restaurar primeiramente o amor de Pedro. Quando o Senhor pergunta para ele 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? O Senhor mostra para ele, e ele reconhece que o amor dele não é perfeito, mas ainda que o amor seja imperfeito, ele ama o Senhor, porque a graça do Senhor está com ele. E o que importa na vida de Pedro é que o Senhor o amou primeiro. E porque o Senhor o amou primeiro, o amor de Pedro pelo Senhor vai ser restaurado. Quando nós estamos em comunhão com o Senhor restaura o nosso amor. Mas o Senhor também restaura, minhas queridas irmãs, a missão de Pedro. O Senhor diz para ele: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro já estava pensando em abandonar o ministério pastoral, mas Jesus diz para ele: Pedro, eu não desisto de você. Pedro, eu ainda tenho uma missão para você. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Mas além de restaurar, minhas queridas irmãs, o amor de Pedro e o ministério de Pedro, naquele momento de comunhão, Jesus restaura a fé de Pedro. Porque quando pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro fica triste por Jesus perguntar a terceira vez, mas Pedro confessa que Jesus é o Deus onisciente quando diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ele está confessando que Jesus é o próprio Deus onisciente que sabe de todas as coisas. Senhor, tu sabes que eu não te amo como deveria amar, mas eu te amo. Tu és o Senhor da minha vida. Eu não tenho para onde ir. Tu és o meu Deus. Louvado seja Deus, minhas queridas irmãs. É quando nós estamos envolvidos na igreja do Senhor, quando nós participamos do culto, quando nós adoramos a Deus, quando nós desfrutamos da comunhão com o Senhor, no meio do povo do Senhor, que o Senhor restaura o nosso amor, que o Senhor restaura o nosso chamado, que o Senhor restaura a nossa fé, que o Senhor nos capacita para ser uma bênção preciosa nas mãos de Jesus. Cristo se manifesta na nossa comunhão, quando sentamos juntos na igreja e comemos do pão, bebemos do cálice, estamos em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros. Ele nos fala nas Escrituras, restaurando o primeiro amor em nosso coração, nos chamando para continuar a servi-lo mesmo que sejamos falhos, e renovando a nossa fé, para que confessemos que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o maior amor da nossa vida, e nós temos que viver para a glória dEle todos os dias da nossa existência. Cristo se manifesta também na comunhão quando estamos entre irmãos, e assim ele traz cura e restauração para os nossos corações. Quando nós estamos reunidos em seu nome, experimentamos a manifestação da sua presença e somos visitados com a sua restauração. O Senhor separou esse retiro SAF para que você, minha querida irmã, volte ao primeiro amor. Você, minha irmã, que está desanimada, que acha que há pessoas que fazem as coisas melhor do que você. Você que se sente limitada, o Senhor não desiste de você. O Senhor te deu dons e talentos preciosos e Ele quer usá-la para a honra e glória do seu santo nome. Ele está dizendo a você: minha filha, cumpra a missão. Cumpra o seu chamado. Eu tenho um projeto maravilhoso para a sua vida. Que você, minha querida irmã, nesta manhã, tenha sua fé renovada. Que você diga: Jesus, tu és o Filho de Deus. Tu és o meu único Senhor e Salvador. Tu és Deus feito homem sem deixar de ser Deus. Eu não tenho para onde ir, Senhor, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Eu creio em Ti. Renova o meu primeiro amor. Ó, Senhor, renova a minha missão. Usa a minha pequenina vida para a Tua glória. Exalta Cristo e dá-me a bênção de experimentar um reavivamento espiritual. O nosso texto nos ensina neste dia o que acontece quando Jesus se manifesta.
O que fazer quando Jesus se manifesta? Reconheça a tua limitação. Obedeça ao Senhor. Reconheça o Senhor, desfrute da comunhão e em comunhão experimente grande restauração. Que nesse dia, minha querida irmã, você creia em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e receba a bênção da justificação, da adoção, da reconciliação com Deus, do selo do Espírito Santo. E se você, minha querida irmã, já é uma crente, estava fraquejando, estava deprimida, estava entristecida na caminhada, hoje o Senhor se manifesta aqui e Ele quer lhe dar um reavivamento espiritual. Reconheça a sua fraqueza, irmã, em nome de Jesus. Oh, minha querida irmã, em nome de Jesus, obedeça o chamado do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus, reconheça o agir do Senhor e dê a Ele toda a glória, minha irmã, em nome de Jesus. E hoje desfrute da comunhão com Ele, experimentando a restauração do seu amor, da sua missão e da sua fé. Que Jesus se manifeste em sua vida, que Ele traga um avivamento em seu coração, que Ele traga um avivamento no teu lar, que Ele traga um avivamento na SAF nacional, que Ele traga um avivamento em nossas igrejas locais, que Ele envie um avivamento no ministério de cada pastor, que Ele abra os céus e desça, que nós vejamos a sua glória e que nós o exaltemos sobre todas as coisas, que Jesus se manifeste em nós, que Ele nos abençoe, que Ele nos restaure, que Ele nos reavive, que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar para que o Senhor se manifeste em nossa vida e nos visite com um reavivamento espiritual nessa manhã. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá nessa manhã de compartilhar a palavra do Senhor com as nossas irmãs da SAF Nacional. Eu, teu servo, pequenino, limitado, dependente da tua graça. Ó Deus, que muitas vezes bate no peito e diz ser propício a mim, pecador. Ó Pai, estou aqui para honrar o nome do meu grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela vida das irmãs da SAF. Eu quero orar, Deus, pelas irmãs que estão na live dessa manhã. Que todas elas reconheçam a sua limitação e se humilhem diante do Senhor. Ó Senhor, se o Senhor estiver dando uma ordem, ainda que pareça uma ordem inusitada, que nós estejamos dispostos a obedecê-lo e realizar a tua vontade, Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, que quando grandes coisas acontecerem, nós reconheçamos que foi a intervenção sobrenatural do Senhor na nossa vida, na nossa família e no nosso ministério. Bendito Senhor, nessa manhã nós estamos aqui desfrutando da comunhão. Jesus, tu estás aqui nessa live. Eu quero pedir que o Senhor restaure o amor das minhas irmãs que estão nessa live. Se alguma irmã que esfriou no primeiro amor, que o Senhor, Deus, ó Pai, traga perdão de pecados e cura para este coração. Se alguma irmã que desanimou da missão, que o Senhor diga para esta filha que ela não pode abandonar a rede, que o Senhor ainda tem um projeto maravilhoso na vida dela. Se alguma irmã fraquejou na fé, mostra para esta irmã, Jesus, que tu és Deus, que tu nos amaste, que tu ressuscitaste e que tu tens todo o poder em tuas mãos. Senhor, ouve a oração da SAF. A SAF está orando há alguns anos por um avivamento na IPB, orando por um avivamento no Brasil. Abre os céus e desce, Deus, glorifica o nome de Jesus, faz coisas grandiosas, salva os teus eleitos, abençoa a obra missionária e nos usa poderosamente nesse país, Deus, para que o Brasil reconheça que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ó Senhor, renova o amor em nosso coração, restaura-nos e abençoa-nos. Nós oramos, abençoa a nossa querida SAF Nacional, cada SAF local, e cada irmã, eu te peço um avivamento para elas, como peço para a minha vida, orando em nome de Jesus. Amém. Amém, Ana, eu quero agradecer pelo privilégio de estar aqui com vocês. Vou pedir perdão, porque eu vou ter que sair correndo para ir para o aeroporto, para ir para Recife. Amanhã eu prego no congresso da Igreja das Graças, às 8 horas da manhã, e o meu voo sai daqui a pouquinho. Então, eu quero pedir perdão por não ficar no bate-papo, mas muito obrigado pelo privilégio que você me dá, querida Ana, de compartilhar a palavra do Senhor para as irmãs da SAF. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, que coisa linda. Graças a Deus que o Senhor conseguiu, não é? Como Deus é maravilhoso. Vamos convidar o restante dos nossos queridos para a sala. O Senhor não se preocupe. Eu vou pedir só ao Senhor que o Senhor impetre a bênção, tá bom? Faz parte da sua pregação, viu? Pode impetrar a bênção? Amém. A Deus não está conseguindo ouvir. Muito obrigada, reverendo. Boa viagem para o senhor. Deus abençoe e Deus o recompense.
Ele não está conseguindo ouvir, não é? E aí, então, agora nós vamos agradecidas a Deus por essa belíssima mensagem. Parece que foram várias mensagens numa mensagem só, não é? Que maravilha. Nós vamos agora orar para os nossos irmãos no coração, enquanto vamos ao intervalo, e voltaremos com Conversando e Edificando Vidas. Deus abençoe o reverendo Rocha, que ele faça uma ótima viagem. Pensar ser forte foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Embasado em elogios, aplausos, qualidades. Ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu.